Prólogo. Nossa, como você vai sobreviver se isso é tudo o que você precisa para... Fugir? A voz era bastante amigável, mas seu dono estava olhando para ele, caído, de joelhos no chão. Ele podia ver a figura jovem em cima do muro segurando uma maçã. A figura deu uma mordida na fruta dura com um brilho de dentes brancos. Por quê? Pensou o menino no chão. Ele desapareceu entre as árvores, iludindo seus perseguidores. Então por quê? Esse garoto poderia encontrá-lo tão facilmente. Cale-se. Eu sei que... É melhor voltar então. Você fez as criadas chorarem. O jovem riu. Então chegou a esse ponto, ser desprezado do alto da cerca. Isso o deixou. Tão bravo. E você? Ele queria perguntar, vestindo uma roupa de plebeu, subindo na cerca como um macaco, mastigando uma maçã. Esqueça o choro. Se as criadas vissem isso, desmaiariam. É um trabalho importante. Basta fazer isso já. O macaco pulou da cerca e ficou na frente dele. Depois bagunçou seu cabelo. Como se o garoto tivesse direito. Monkey era apenas 1 ano mais velho que ele. Ele afastou a mão, odiando ser tratado como uma criança. O outro jovem riu e limpou a maçã meio comida na manga. Depois estendeu-a. Suas sobras? Ei, você não precisa comê-lo. Houve uma pausa. Então ele pegou a maçã e mordeu o lado que não tinha. Marcas de dentes. A fruta crocante inundou sua boca com seu sabor, simultaneamente doce e azedo. Ele olhou para cima e viu o garoto vestido de plebeu, sorrindo para ele. Quero pelo menos escolher meu próprio parceiro, disse ele. Não é provável. Você ganha todas as coisas mais legais. E se você escolhesse alguém horrível, haveria muitas pessoas infelizes. Ela era mais velha que minha mãe. Sim, não sei o que dizer sobre isso, disse Monkey timidamente, parecendo genuinamente inseguro. Ele sabia disso. Sim, até ele sabia disso. Mas ele ainda era uma criança, então a aceitação não foi fácil. Cresça, disse Macaco. Você é quem fala. Você é apenas 1 ano mais velho que eu. O que você? Acha que isso faz de você um adulto? Ele queria perguntar. Isso significava... Que Monkey seria capaz de enfrentar com calma uma partida como essa? Tudo bem. Eu decidi, disse ele. Decidiu o quê? Ele ergueu o dedo e apontou diretamente para o falso plebeu. Meu parceiro esta noite. Com licença? Um sorriso sardônico destinado a esconder o constrangimento. Capítulo 1. Gafanhotos. Amanhã foi um período de preguiça no bairro do Prazer. Esses pássaros engaiolados cantaram até o amanhecer, e quando os clientes finalmente voltaram para casa, as máscaras obsequiosas foram retiradas. Durante o breve período até o sol estar alto no céu, eles dormiriam como troncos. Mau Mau saiu de sua pequena cabana bocejando. À sua frente, ela podia ver o vapor subindo da casa Verdigris. Os criados trabalhando duro para preparar os banhos matinais, provavelmente. O ar frio arrepiava sua pele. O sol já estava nascendo tarde. Sua simples roupa de algodão não era suficiente para mantê-la aquecida. E ela esfregou as mãos, com a respiração embaçada à sua frente. Já fazia 1 mês desde que ela deixou o Palácio dos Fundos e as celebrações do Ano Novo haviam diminuído. Seu velho havia ficado no palácio. Por isso, Mau Mau estava aqui no bairro dos Prazeres. Lá no barraco, ainda havia uma criança dormindo. E Mau Mau resolveu deixá-lo assim, sabendo que era a única parte do dia em que ele ficaria quieto. O nome do menino era Chou-Wu. Ele era um sobrevivente do clã Shi, de outra forma exterminado, e atualmente morava com Mau Mau. Longa história. O Merdinha supostamente veio de uma origem decente, mas Mau Mau quase se perguntou se ele era realmente um filho do luxo. Ele era surpreendentemente adaptável, a ponto de poder ficar ali deitado, roncando, naquele velho casebre arejado. Ah, sim, a vovó queria me ver, pensou Mau Mau. Ela poderia pegar um pouco de água quente na casa Verdigris, enquanto estivesse nisso. Com um tempo como este,
você não poderia tomar banho em água fria. Tremendo, Mau parou em frente ao poço e baixou o balde. Depois começou a içá-lo novamente. Quando chegou à casa Verdigris, as cortesãs já haviam terminado o banho e mandavam os aprendizes secar os cabelos. Bem, você chegou cedo hoje, disse Meimei, com o cabelo ainda molhado e brilhando. Ela era uma das 3 princesas do estabelecimento e também, efetivamente, a irmã mais velha de Mau. As cortesãs mais proeminentes tomavam banho primeiro, então ela já foi feita. Oh, ei, irmã, você sabe onde a vovó está? A velha está conversando com o dono ali. Obrigado. Era a senhora idosa quem cuidava dos assuntos do dia a dia da casa Verdigris, mas ela não era a dona do lugar. O homem que o fazia passava uma vez por mês para conversar com a senhora sobre o bordel, as cortesãs e qualquer outra coisa que pudesse estar em sua mente. O proprietário era um homem que estava entrando na velhice e ficou totalmente intimidado pela senhora, que o conhecia desde jovem. Na verdade, alguns boatos sussurravam que ele era filho da senhora e último dono, mas ninguém sabia a verdade. Administrar um bordel não era a única preocupação do homem. Ele também tinha outros negócios mais legítimos, e à primeira vista parecia perfeitamente comum. Ele era tão gentil que alguém se perguntava se ele estava realmente seguro em fazer parte deste mundo. E alguém se preocupava com os assuntos do bordel, se a velha senhora algum dia os deixasse. Ele não está aqui com mais uma de suas ideias de negócios bizarras, está? Quem pode dizer? Meimei encolheu os ombros expansivamente. Naquele exato momento, a voz da senhora ecoou pelo prédio. Seu idiota completo, total e absoluto, o que você pensa que está fazendo? As irmãs se entreolharam. Acho que você estava certo, disse Meimei. Acho que sim. O que o homem estava fazendo dessa vez? Poucos minutos depois, a senhora saiu de uma sala interna. O homem, quase idoso, parecendo completamente intimidado, seguiu-a. Todos o chamavam de senhor proprietário. Era a única maneira de lembrar quem realmente era o dono do lugar. Considerando a maneira como o senhor proprietário estava esfregando a cabeça, parecia que ele havia levado uma boa pancada com os nós dos dedos da senhora. Oh, Mau, você está aqui, disse a senhora. Sim, vovó, estou. Você me pediu para vir, lembra? Sim, claro. Droga, ela esqueceu. Mau tinha certeza de que ela havia dito as palavras apenas para si mesma, mas no instante seguinte sentiu os nós dos dedos batendo no topo de sua cabeça. Às vezes ela se perguntava se a velha senhora não era realmente um espírito da montanha que conseguia ler mentes. O senhor proprietário lançou a Mau um olhar de simpatia. Ele meio que me lembra o charlatão. Se ela estava tendo um pequeno déjà vu, talvez fosse porque os 2 homens eram realmente parecidos. Eu conheço esse olhar. Você quer tomar banho e tomar café da manhã também, suponho? Traga a criança com você. Alguém está de bom humor. Eu tenho meus dias, disse a velha, então quase se pavoneou em direção à cozinha. Eu vou, me mostrar então, disse o senhor proprietário, e prontamente fez exatamente isso. Que pena, pensou Mau, observando-o partir. Ele geralmente fica para o café da manhã. Ninguém disse uma palavra. Todos na sala de jantar ficaram mudos. Finalmente, Pairim, sentado ao lado de Mau, anunciou. Horrível. Seu rosto era uma carranca de desgosto. Ela era considerada uma das 3 flores mais lindas que floresceram na casa Verdigris. Mas, se algum de seus visitantes a tivesse visto com aquela expressão no rosto, todas as suas fantasias teriam sido frustradas. Quanto a Mau, parecia que ela havia encontrado um verme na água potável. A mesa era longa o suficiente para acomodar cerca de 20 pessoas, e todos tinham uma tigela cheia de mingau, outra de sopa e uma terceira tigela pequena, enquanto 3 bandejas grandes eram colocadas em intervalos ao longo da mesa. Na casa Verdigris, as refeições geralmente consistiam em uma única tigela de sopa e talvez, se você tivesse sorte, um modesto acompanhamento. Hoje as pequenas tigelas continham peixe cru e legumes em conserva, enquanto 2 das bandejas continham acompanhamentos separados. Um café da manhã muito generoso para os padrões normais. Algo escuro brilhou nas bandejas.
Os insetos normalmente tratados como pragas nos campos dos agricultores eram aqui servidos como alimento. Gafanhotos. Vovó, você pode explicar isso? Cale a boca e coma. É um presente do senhor proprietário. Mau Mau entendia muito bem por que a velha senhora estava chateada. O senhor proprietário tinha outras preocupações comerciais além de administrar esse bordel, negócios legítimos que lhe permitiam manter a cabeça erguida em companhia educada, mas ele dificilmente poderia ser chamado de empresário talentoso. A colheita foi ruim este ano. Acho que eles choraram até ele ceder. A senhora, com raiva, derramou um pouco de vinagre preto em seu mingau. O senhor proprietário lidava com colheitas. Os agricultores deste país deram parte da sua colheita como imposto, e o Estado comprou outra parte da produção. Os negócios do senhor proprietário envolviam negociar o que restava. Eu não me importo se eles choraram muito. O que ele estava pensando ao deixar o vendedor ditar o preço? Ele também não poderá vender essas coisas. E veja tudo. Uma montanha de gafanhotos fritos erguia-se na bandeja, temperados da melhor maneira possível com pasta de soja e açúcar. Ele disse que comprou demais, que não iria guardar e iria para o lixo. Então ele deveria simplesmente jogar fora, em vez de usar açúcar. O açúcar era caro. E aqui ele cozinhou insetos. Quem iria comer isso? Ninguém. É quem? É por isso que ele tinha tantos sobrando. E como eles chegaram à mesa da casa Verdigris, o Sr. Owner havia pensado em arcar com os custos sozinho, por assim dizer, mas tinha outra preocupação. Ele tinha uma esposa que não tinha em alta conta a profissão das damas Verdigris, e evidentemente ele havia escolhido o nó do dedo da senhora, em vez da raiva de sua esposa. Mau Mau coçou a nuca. Ela estava acostumada com comida pouco refinada, mas nem ela estava ansiosa quando confrontada com essa montanha de insetos. Depois de 2 ou 3 deles, ela estaria pronta para se declarar satisfeita. E as cortesãs, muito menos habituadas a tal comida vil, franziram abertamente a testa e recusaram-se até a tocar nos insetos. Apresse-se e coma. Você não vai calar a boca sobre querer acompanhamentos. Bem, aqui está. 5 para cada. Comam, rosnou a velha. Todos se entreolharam e, finalmente, o primeiro par de pauzinhos estendeu a mão em direção ao prato grande. Bem agora. Mau Mau ficou surpreso com a primeira pessoa que colocou um dos gafanhotos na boca. Enquanto mastigavam o inseto, porém, uma expressão inconfundível de repulsa surgiu em seus rostos. Não é muito bom, é meio crocante, como se estivesse vazio. Esta avaliação nua e crua foi feita em voz estridente, pois pertencia a Chou. Mau Mau tinha certeza de que o jovem fidalgo, com sua educação mimada, teria resistido à ideia de colocar tal comida na boca, mas aparentemente não foi o caso. Talvez a perda de sua memória tenha levado consigo quaisquer inibições aristocráticas, ou talvez ele já tivesse comido algo assim antes, ou talvez fosse simplesmente a adaptabilidade da criança no trabalho. Uau, estou surpreso que você consiga aguentar isso, disse Pairim, que estava sentado ao lado de Mau Mau. Não é ótimo, mas não é como se você não pudesse comê-lo. Mas é super crocante. Crocante? Isso fazia algum sentido. Você removia as entranhas dos gafanhotos antes de cozinhá-los, então eles ficavam ocos por dentro. Portanto, Mau Mau realmente não se importou quando pegou um gafanhoto e deu uma mordida sem entusiasmo. Sim, estava crocante, tudo bem. Parecia muito mais oco por dentro do que os gafanhotos que ela tinha antes, embora este tivesse sido cozido em fogo brando. Talvez fosse porque a carapaça era a única coisa em sua boca, uma camada externa ainda mais vazia do que uma preparação comum de gafanhotos. Chou estava ocupado negociando com Pairim. Você quer que eu coma o seu? Eu te ajudo se você me der um bolo lunar. Mau Mau agarrou sua cabeça com firmeza e empurrou-o para o assento. Ai, uau, uau! Chou gritou. Mau Mau pegou um dos gafanhotos em seus pauzinhos e olhou furioso para ele. Era seu mau hábito. Depois que algo despertava seu interesse, ela simplesmente não conseguia desistir. Quero que você faça algumas compras para mim.
Depois que o café da manhã terminou, a senhora finalmente se lembrou do motivo pelo qual havia convocado Mau Mau. Ela queria mandá-la fazer uma missão ao mercado que ocupava a via central da cidade. As cortesãs não tinham permissão para sair do bordel, mas os homens por aqui eram muito densos para confiar nas compras. Havia muitos produtos estranhos e incomuns disponíveis no mercado, mas também havia muitos vigaristas querendo enganar você. O mercado era um lugar barato para vender coisas, porque não era necessário manter uma vitrine. Mas, da mesma forma, não havia nada para identificar os malfeitores e os lugares dos quais ficar longe. Você precisava ter bom senso para encontrar compras que valessem a pena. Eu quero que você pegue um pouco de incenso, as coisas de sempre, disse a velha. Ela se referia ao incenso suave que sempre queimava na entrada da casa Verdigris. Era um consumível, então ela queria comprá-lo o mais barato possível, mas também não poderia queimar coisas de baixa qualidade na porta de seu estabelecimento. Sim, claro. Quanto isso vale para você? Mau Mau estendeu a mão, mas a senhora apenas a afastou. Café da manhã e água do banho para 2 pessoas. Parece justo? Maldita bruxa velha e mesquinha, pensou Mau Mau. Mas ela foi. Ei, Sardas, compre um desses para mim. Absolutamente não. Shou apontava para uma barraca cheia de brinquedos enquanto Mau Mau o puxava pela manga. Ela pretendia fazer as compras sozinha, mas o merdinha se jogou no chão, implorou e fez birra, até que no final ela teve que levá-lo. Agora ela estava andando pelo mercado, arrastando-o consigo. Uma única rua enorme cortava o centro da capital. Carruagens circulavam de um lado para outro ao longo dele, e no outro extremo ficava a casa daqueles que viviam acima das nuvens, o palácio. Todos os dias a rua abrigava um mercado próspero. Ver o palácio daqui às vezes fazia com que Mau Mau se sentisse como se tivesse apenas sonhado que já havia trabalhado lá. Mas o próprio fato de Shou estar com ela agora era a prova de que ela havia vivido dentro de seus muros, pois foi por isso que ela se viu envolvida na cadeia de eventos que o trouxe até ela. A rebelião do clã Shi também impactou o mercado, até certo ponto. As regiões do norte produziam cereais e produtos de madeira, e Mau Mau não conseguia afastar a sensação de que menos lugares do que o habitual vendiam tais produtos. Em vez disso, ela viu muitas frutas secas e tecidos que vinham do sul e do oeste. Havia outra coisa também, algo que fez Mau Mau franzir a testa quando ela viu. Insetos cozidos à venda, gafanhotos novamente. Eu garanto que essa coisa é uma merda. Quem realmente compraria? Shou disse, fazendo com que Mau Mau tapasse a boca com a mão e o arrastasse embora, o dono da barraca olhando para eles com medo enquanto avançavam. O que eu fiz? Shou exigiu. É verdade, não é? Cale a boca, disse Mau Mau, olhando para ele quase tão severamente quanto o lojista. Era por isso, pensou ela, que ela odiava crianças. Conchas ocas como essa nunca serão boas. Então, Shou disse mais calmamente. Cara, chega de colheita este ano. Mau Mau piscou. Espere. O que você disse? Isso vai ser uma merda? Não, não. Depois disso. Shou olhou para ela com curiosidade. Que a colheita está torrada este ano. Sim. Como você sabe disso? Como posso saber disso? Shou coçou a cabeça com a mão direita. Sua esquerda pendia flácida ao lado do corpo, com espasmos ocasionais. Pois Shou morreu uma vez e voltou à vida, e isso o deixou parcialmente paralisado e sem a maior parte de suas memórias. Eu não me lembro. Só me lembro de ouvir que quando os bichos estão crocantes, significa que a colheita será ruim. Ele segurou a cabeça, cantarolando pensativamente. Mau Mau se perguntou se uma boa sacudida poderia trazer alguma coisa em troca, mas ele estava tecnicamente emprestado a ela, então ela não queria ser muito dura com ele. Se o que Shou estava dizendo fosse verdade, poderia ser um assunto sério. Ela deu um tapa na testa dele, com força suficiente para impedi-lo de ficar mais estúpido. Ele estufou as bochechas em protesto. Sabe, acho que posso ser capaz de me lembrar, disse ele. Realmente? Mau Mau perguntou.
e Shou-u rapidamente olhou em volta para lojas próximas. Sim, se você me comprar alguma coisa, eu vou lembrar, ele disse, parecendo perfeitamente satisfeito consigo mesmo. Mau Mau não disse nada, mas afastou os cantos da boca de Shou-u o máximo que puderam. Na lacuna idiota em seus dentes da frente, um novo dente podia ser visto entrando. Uma vez merdinha, sempre merdinha, pensou Mau Mau. Lembre-se, minha bunda. Shou-u desenhava alegremente, apesar do caroço na cabeça. Para a surpresa de Mau Mau, ele não queria algum tipo de brinquedo, mas papel e pincel. Ela concordou em deixá-lo usar um de seus pincéis, mas o papel acabou sendo surpreendentemente caro. Talvez algo de sua educação decente tenha permanecido com ele, porque ele sabia a diferença entre o papel de baixa qualidade e o material sofisticado. Ele percorreu a loja murmurando: "Isso não é bom, e isso não é bom", até encontrar o papel mais caro em exposição. É claro que Mau Mau não estava disposto a deixá-lo mandar nela daquele jeito, e em vez disso, escolheu algo que, embora não tão legal, era perfeitamente utilizável. O papel era caro como consumível, mas não impossivelmente. Ela esperava que, à medida que se tornasse mais comum, também ficasse mais barato. Shou-u parecia tão feliz segurando seu maço de papel que decidiu perdoá-lo com apenas um soco na cabeça. Shou estava desenhando muito desde que voltaram para a casa Verdigris. Ele estava na loja com Mau Mau, onde ela estava ocupada preparando os abortivos e remédios para resfriado que lhe haviam pedido. Disseram-lhe para mantê-lo por perto para que não causasse problemas aos aprendizes, alguns dos quais tinham mais ou menos a sua idade, ou às cortesãs. Ao voltar da entrega dos remédios em um bordel próximo, ela descobriu uma multidão na entrada da casa Verdigris. Cortesãs, aprendizes e até alguns criados estavam lá. O que está acontecendo? Ela se perguntou, apertando os olhos para ver melhor. E então ela descobriu que a multidão havia se formado em torno de seu pirralho desagradável. Perguntando-se o que ele tinha feito desta vez, ela correu até ele, a multidão se separando, até que ela ficou na frente do Merdinha. Ela descobriu um pedaço de papel branco com linhas dançando. Não corte, Sardas. Você tem que esperar na fila como todo mundo. O que você está fazendo? Shou-u estava sentado com uma tábua plana no lugar de uma mesa, desenhando. À sua frente, uma cortesã estava sentada em uma cadeira, parecendo tão calma e serena quanto ela poderia. Você não sabe? Estou fazendo um desenho. O pincel percorreu a página com fluidez, produzindo algo parecido com a mulher na cadeira, embora mais bonito. Lá, tudo feito. Shou deixou o pincel no pote de tinta e deu algumas boas sacudidas no papel. O rosto de sua modelo abriu um sorriso e ela disse: "Bem, agora", enquanto ela tirava a carteira e lhe dava 5 moedas, e não pequenas. "É um prazer fazer negócios", disse Shou, guardando o dinheiro nas dobras do manto. A soma era consideravelmente maior do que alguns trocados de criança. "Ah, sou o próximo", disse um dos criados, sentando-se na cadeira. Não foi ele deveria estar de guarda, ou algo assim? O que ele estava fazendo brincando por aqui? Se a senhora o visse, ele estaria envolvido nisso. "Ah, desculpe, senhor, estou sem papel, mas vou comprar mais agora. Então passe por aqui amanhã, ok? Besteira. Esperei o dia todo." "Sinto muito, senhor. Farei com você amanhã bem cedo. Vou fazer você parecer ainda mais viril. Ele era muito bom nisso." Shou se afastou da multidão e começou a correr em direção à papelaria. Mau Mau se lembra de ter comprado para ele um maço de 10 folhas. E ele já havia acabado? Pelo menos 3 das pessoas que estavam ali pareciam estar segurando retratos. A seus preços, isso já seria suficiente para recuperar o investimento em materiais. Quem diria que ele tinha um talento assim? Mau Mau pensou, coçando a nuca e dando uma espiada na página que uma cortesã próxima segurava. "Seus idiotas, o que você está fazendo?" O som da voz rouca da senhora foi suficiente para banir o burburinho da conversa amigável e empalidecer todos os rostos.
Depressa e comece a preparar o lugar. Você quer que os clientes fujam? Lá estava a senhora, brandindo uma vassoura. As cortesãs, os aprendizes e os criados se espalharam como bebês aranhas. Mal Mal estava prestes a seguir para sua própria casa quando foi agarrada por uma mão esquelética. — O que é isso, vovó? — Você sabe muito bem o que é. É aquele garoto. Você pode ter concordado em acolhê-lo e pode estar recebendo uma remuneração para apoiá-lo, mas não pode simplesmente deixá-lo fazer o que quiser. É você quem recebe todo o dinheiro, vovó? Sim, por alguma razão era a velha senhora quem ficava com todos os fundos que entravam. Tinha algo a ver com o fato de que Chou-U recebeu, até certo ponto, rédea solta da casa Verdigris. Mas um homem, mesmo uma criança, não poderia realmente viver no bordel, mas também não poderia ser alojado na maloca dos criados. Por processo de eliminação, foi alojado no barraco de Mao Mao. Ele está usando minhas instalações. Ele me deve uma parte dos lucros. Vou deixar passar em 10%. Velha e gananciosa. Mao Mao não achou que ela tivesse dito as palavras em voz alta, mas misteriosamente encontrou um nó de um dedo estalando em sua cabeça. Você limpe esse pincel e tinteiro. Porque eu? Não me questione. Apenas faça, ou será sopa de alfarroba amanhã. Bruxa? Mao Mao pensou, mas ela começou a limpar taciturnamente, pressionando uma mão na cabeça o tempo todo. Quando Chou-U voltou para a cabana naquela noite, Mao Mao olhou para ele de uma forma que mostrou que ela não estava satisfeita. Freckles, onde está minha escova? Não há escovas para meninos que não limpam a sujeira. Mao Mao virou-lhe as costas e colocou um pouco de lenha no fogão. Não seja mesquinho comigo. Se sou mesquinho, aprendi com a senhora. Mao Mao mexeu o mingau na panela de barro que estava no fogão, provando um gole. Ela concluiu que estava um pouco sem graça e acrescentou um pouco de sal. Quem, aliás, disse que vai cobrar de você pelo uso da casa dela? Eu sei. Vou fazer meus retratos em outro lugar a partir de agora. Isso fez com que Mao Mao franzisse a testa. Ela colocou a concha na panela de sopa, depois se aproximou e ficou na frente de Chou-U, que estava recostado na esteira de junco no chão. Ela se agachou e olhou para ele. O quê? Você fica perto da casa Verdigris. Eu não me importo se ela cobrar por isso. Você não deve ficar muito longe dos guardas. E chega de sair sozinho, para comprar papel. Ei, posso fazer o que quiser. Ele tentou desviar o olhar dela, mas Mao Mao agarrou sua cabeça e o forçou a olhar nos olhos dela. Sim, você pode fazer o que quiser. Se você não se importa em acabar como um pedaço de carne. Pedaço de carne? Chou-U olhou para ela. Ela não estava brincando. A casa Verdigris era barulhenta e amigável, mas este ainda era o bairro dos prazeres, e o ponto fraco da capital estava sempre por perto. Mao Mao apontou para a janela do barraco. Você vai acabar com gente como ela. A luz de uma lanterna podia ser vista quase flutuando na escuridão da noite. Foi segurado por uma mulher, encapuzada e carregando uma esteira de junco. Ela parecia comum, a princípio, mas então Chou-U recuperou o fôlego e levantou-se abruptamente. Ele deve ter notado que aquele caminhante noturno não tinha nariz. Ela também não tinha uma casa adequada, mas só podia atender clientes na beira da estrada. Mulheres como ela, a mais baixa das prostitutas, eram frequentemente devastadas fisicamente por doenças sexuais. A mulher lá fora não procurou por este mundo por muito tempo, mas se quisesse sua próxima refeição, teria que encontrar um homem para servir. O que ela estava fazendo por aqui? Talvez o velho de Mao Mao, por mais bondoso que fosse, uma vez lhe tivesse dado remédio, ou talvez ela estivesse procurando sobras de algum outro bordel. Seja o que for, pensou Mao Mao, estava causando problemas para ela. Este não é um lugar agradável, disse ela. Não importa se você é uma criança. Há pessoas por aí que fariam fila para matá-lo se soubessem que você tem algumas moedas. Em outras palavras, se ele não quisesse morrer, faria o que ela dissesse. Chou-U franziu um pouco os lábios, mas assentiu.
com os olhos cheios de lágrimas. Você entende? Então se apresse, jante e vá para a cama. Mau Mau voltou e ficou novamente em frente ao fogão, onde voltou a mexer o mingau. Chou-U já estava acordado quando Mau Mau acordou na manhã seguinte. Ela podia ouvi-lo movimentando-se e ergueu os olhos para descobrir o tampo da mesa coberto de papel. Chou-U estava trabalhando vigorosamente com o pincel. Aquela merda! Ele estava usando o pincel e o tinteiro que ela havia escondido dele. Mau Mau levantou-se, prestes a provar-lhe o nó do dedo, quando uma das páginas caiu da mesa. Curiosa, ela pegou. Ele mostrou um inseto desenhado em detalhes precisos. Na verdade, era quase real demais. Isso a deixava um pouco enjoada. De olhar, traz de volta memórias. Isso a fez pensar na jovem criada. Não, na consorte, que adorava insetos. Aquela jovem, Shisui, também fez desenhos como esse. Mau Mau sentiu uma pontada ao pensar nisso. De repente, Chou-U se levantou. Feito! Ele disse, apresentando-lhe um pedaço de papel. Terminei, Sardas. Terminou o quê? Esse. Bem aqui. Ele sacudiu o papel para ela, parecendo orgulhoso de si mesmo. Ele mostrou 2 bugs sutilmente diferentes. Tive um pouco de dificuldade para lembrar exatamente, mas acho que é isso. Acho que foi isso que vi com aquilo que falava de más colheitas. Felizmente, suas fotos falavam de forma muito mais articulada do que ele. Eles foram muito claros. Este é o seu gafanhoto normal. E aqui embaixo está um gafanhoto de quando vai haver uma colheita ruim. Os 2 gafanhotos tinham pernas de comprimentos diferentes e, embora fosse difícil dizer num desenho à tinta, a riqueza da sua coloração também poderia ter sido diferente. Você tem certeza disso? Com certeza. Isso meio que veio até mim em pedaços. Chou-U ainda estava com amnésia, mas aparentemente estava recuperando pedaços de sua memória. Isso poderia ser altamente inconveniente dependendo do que ele lembrasse, mas também poderia ser muito importante. 2 tipos de gafanhotos. Mau Mau teria que descobrir mais sobre isso. Uma praga de insetos poderia destruir uma nação inteira quando eles comessem todas as suas colheitas. Os insetos sempre foram uma ameaça às plantações, mas a peste era algo completamente diferente. Os insetos devorariam tudo e qualquer coisa. Em casos graves, podem até comer cordas de cânhamo e sandálias de palha. Mau Mau não sabia o que causava tais eventos, mas eles aconteciam pelo menos a cada poucas décadas. Por sorte, nada disso ocorreu desde a ascensão do atual imperador. Algumas pessoas insistiram que isso acontecia porque o governo do atual imperador era humano e esclarecido, portanto, o céu não via necessidade de enviar a peste. Mas Mau Mau não acreditou nisso nem por um segundo. Foi apenas por acaso que não houve nenhuma praga de insetos. Isso significava, porém, que se e quando tal praga ocorresse, seria uma oportunidade para testar o poder do imperador. Ele tinha só recentemente punido o clã Shi, o mais poderoso do país. O momento não poderia ter sido pior. Se uma praga de gafanhotos ocorresse agora, muitas pessoas presumiriam que se tratava de uma repreensão celestial à destruição do Shi-A. Não é problema meu. Nada a ver comigo, pensou Mau Mau. Não, não tinha nada a ver com ela, mas ela já estava se movendo. Quase antes de ela saber o que estava fazendo, Mau Mau estava se dirigindo para uma determinada livraria. De jeito nenhum eles vão ter isso. Os desenhos detalhados de Chou-U a lembraram. Ela já tinha visto ilustrações assim antes. Ela caminhou entre as lojas até chegar a uma que era particularmente sombria e com cheiro de mofo. Uma campainha tocou quando ela entrou, e o proprietário, descansando lá dentro como uma peça de mobília, acenou para ela. Isso era o máximo de civilidade que ele estava disposto a oferecer, e depois disso ele pareceu voltar a dormir. O lugar parecia deserto, sem clientes, mas ela sabia que a bolsa dele devia estar confortavelmente cheia ultimamente. Afinal, ele fornece livros para o Palácio dos Fundos. A maior parte do estoque era de livros usados ou para aluguel. Havia alguns itens novos à venda,
mas não muitos. Se você quisesse algo novo, provavelmente teria que encomendá-lo. O dono da loja deixou esses assuntos comerciais em grande parte para os filhos, vivendo ele próprio uma vida quase hermética. Eles não vão aceitar isso. Esta loja é especializada em ficção popular e ilustrações eróticas, não o que se chamaria de material refinado. Mesmo assim, Mau Mau veio aqui, porque às vezes era possível fazer descobertas inesperadas em lojas como esta. Quase assim que entrou, ela esfregou os olhos. O que estava acontecendo aqui? Ela franziu a testa. O que foi isso? Alguma reviravolta conveniente na história? Ela apontou para um livro em uma pilha sobre uma mesa. Ei, senhor, posso dar uma olhada nisso? O lojista grunhiu. Mau Mau pediu permissão e pegou o livro. Era grosso e pesado e a capa representava um pássaro. Isto é ridículo. Na verdade, parecia impossível. E ainda assim, lá estava. O livro estava repleto de imagens de pássaros acompanhadas de descrições e havia notas manuscritas nas margens salpicando as páginas. Qual é a história dessa coisa? Recebi ontem. O funcionário não parecia muito animado, mas como se ele desejasse que ela parasse de interromper seu cochilo. Você trouxe mais alguma coisa junto com isso? Só aquele. Mas o cara disse que voltaria, eu acho. O rosto de Mau Mau começou a brilhar. Esta foi a segunda vez que ela segurou este livro. Sim, era exatamente o mesmo que ela tinha visto naquela época, de volta à câmara onde ela estava confinada. Era um dos livros que ela recebeu como material de pesquisa sobre o elixir da imortalidade, e aqui estava ele em suas mãos.